Professor Queiroz, boa tarde. Boa tarde, Walter. Tudo bom? Tudo bem. Hoje vamos dizer assim que é um extra, né? É um especial, né? Porque sexta-feira, professor, eu tenho passado alguns na sexta-feira, tiveram vários pedidos para o senhor comentar, porque terminou o vídeo, a gente terminou nossa live e teve vamos dizer assim, apareceu o vídeo da reunião do Bolsonaro no dia 22, de 2 meses atrás. Então o pessoal perguntou, professor, como é que o senhor faz uma análise daquele vídeo, né? Porque surgiu um monte de coisa, inclusive no sábado, olha só, o Estado de São Paulo colocou na capa, né? Como é que o senhor faz uma análise da situação? Bom, aí eu não vou comentar o conteúdo do vídeo, porque é até constrangedor, né? Tem palavrões, expressões, insultos, xingamentos incompatíveis com as atribuições dos elevados cargos de presidente da República e de ministro de Estado. Então, não vamos comentar o vídeo em si, mas vamos ao que interessa. O que causou o inquérito no Supremo Tribunal Federal é a acusação do senhor Sérgio Moro de que o presidente da República tentou interferir na direção da Polícia Federal. Tá? Queria trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio. Então, e que aí foi instaurado um inquérito presidido pelo ministro Celso de Mello. E no decorrer desse inquérito, o senhor Sérgio Moro declarou que a prova dessa interferência estaria no vídeo. Então, o vídeo foi requisitado e o presidente da República, embora tivesse colocado a tarja de reservado, ele encaminhou na íntegra. E o ministro ficou ouvindo o procurador-geral, ouvindo as partes, e todos concordaram na quebra do sigilo. Passado alguns dias, ele resolveu quebrar o sigilo. Só que ele, ao meu ver, desnecessariamente, ele autorizou a divulgação na íntegra. Tá? 95% das conversações contidas no vídeo não tem nada a ver com o objeto do inquérito, que é tentativa de apuração. Então vamos ficar só nesse aspecto. Eu consegui a degravação daquele trecho do presidente Bolsonaro falando da troca de agentes no Rio de Janeiro. Então, para clareza, eu vou tomar a liberdade de ler, pedindo excusas ao leitor por eventual palavra assim que possa ofender o pudor das pessoas. Então, ele começa assim: mas é a putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Não vou esperar foder a minha família toda de sacanagem ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Isto é, que coisa. Se você analisar objetivamente o que está na gravação, ele fala em 2 momentos: em agente de segurança nossa, agente de segurança que pertence à estrutura nossa. Então, coincide mais ou menos com aquilo que o presidente vem falando. Ele estava se referindo a agente de segurança pessoal, que fica a cargo do gabinete de segurança institucional, comandado pelo general Augusto Heleno. Não é? Agora, tem um detalhe. Quando ele pronuncia essa palavra, se não pode trocar o chefe, então troca o ministro, ele sintomaticamente olha para o ministro Sérgio Moro. E o general Heleno está do lado oposto, né? Ele não olha. Então, claro que
o fato de olhar para o ministro enquanto fala não quer dizer que ele está se referindo especificamente à troca do ministro Sérgio Moro. Não é? Então, tem isso daí, mas as duas expressões aqui, gente de segurança nossa, agente de segurança que pertence à estrutura nossa, claramente ele não está se referindo à Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão autônomo e permanente do Estado Federal Brasileiro. Não é? Funciona, desempenha com exclusividade a função de polícia judiciária no âmbito da União. Portanto, sob digamos assim, supervisão do Poder Judiciário. Aí o Executivo não interfere. Agora, Gabinete de Segurança Institucional é um órgão da Presidência da República. Ele não é um órgão autônomo do Estado Federal Brasileiro. É um órgão da Presidência. Ele pode extinguir quando ele bem entender, né? Ou pode nomear os agentes, demiti-lo, do jeito que ele quiser. É diferente da Polícia Federal. Então, essas duas distinções devem ser feitas para você ter alguma conclusão. Agora, diante do que eu vi no vídeo e diante dessas palavras degravadas, no vídeo degravado, não dá para tirar uma conclusão se realmente o presidente queria interferir ou não na Polícia Federal. Porque ele fala muito em segurança pessoal e faz referência a agentes de segurança que pertencem à estrutura nossa, isto é, do Gabinete da Presidência. Não é? Mas a imprensa diz que ele está se referindo à Polícia Federal porque ele já tinha trocado os agentes da segurança pessoal dele lá no Rio antes da reunião. Esse fato, apesar de verídico, por si só não prova nada, porque nada impede de o presidente da República fazer uma nova troca, de acordo com a conveniência e necessidade a juízo dele. Não é? Então, se o pessoal é dele, ele remaneja o pessoal quando ele achar conveniente ou necessário. Troca uma vez, 2 vezes, 3, 4 vezes, quantas forem necessários. Então, isso não quer dizer nada. A olhada também para o ministro enquanto fala, também por si só não prova nada. Não é? Você, enquanto você está fazendo um pronunciamento, você pode olhar para um, olhar para o outro, isso não prova nada. Então, a única certeza que nós temos é que não dá para ter uma conclusão definitiva sobre essa matéria polêmica, se ele tentou ou não trocar o superintendente da Polícia Federal e, não conseguindo, ele forçou praticamente a demissão do diretor-geral da Polícia Federal. Não é? Então, tudo isso só pode ser apurado no final do inquérito, não é? Presidido pelo ministro Celso de Mello, mediante a inclusão de outras provas obtidas por outros meios. Né? O vídeo, por si só, não caracteriza de uma forma definitiva, como dizia o Sérgio Moro, a interferência do presidente nos assuntos da Polícia Federal. Então, essa é uma análise serena, objetiva dos fatos. Não estou fazendo nenhum juízo de valor. Tá? Isso não compete a mim. Professor, então ficou claro, né? Quer dizer, não tem uma situação específica. Agora, os jornais, no outro aspecto guardado, né, a devida proporção, dos outros aspectos que o vídeo traz, que é a declaração dos ministros, o senhor acha que pode criar um apêndice? Porque é o que está sendo muito citado, né? Fulano falou isso, depois Cicrano falou isso. Eu queria que o senhor me colocasse isso. E outra coisa, o senhor acha
pontualmente que esse vídeo classificado como secreto mais contribuiu do que atrapalhou a situação atual que a gente está com relação ao coronavírus? Né? Boa pergunta, né? Agora, ninguém sem consciência pode aprovar o conteúdo desse vídeo, não é? Porque tem um uso de linguagem absolutamente incompatível com o exercício da função pública. Né? Isso, a reunião, embora classificado de reservado ou sigiloso, sei lá, a grande verdade é que aconteceu dentro de um edifício público, na sede do governo federal. Né? Então, aí tinha que se manter um linguajar apropriado para reuniões dessa espécie. Né? Essa não foi uma reunião no estádio do Pacaembu ou do Morumbi, foi dentro do Palácio do Planalto. Então o ministro Celso de Mello poderia ter feito uma análise melhor das consequências da divulgação na íntegra desse vídeo, mesmo porque, como já disse no começo, 95% das conversações gravadas não tem pertinência com o objeto do inquérito, né? Que era a interferência na Polícia Federal. Só tem lá 3 minutos de gravação pertinente ao objeto do inquérito. Mas é claro que fez um grande estrago na mídia, na sociedade, não é? E a mídia não ajuda, a mídia está, parece que, torcendo para dar mais confusão ainda, né? para ver se instaura o processo de impeachment, que seria um desastre nesse momento de crise que estamos vivendo. Ia paralisar a atividade do Congresso Nacional e isso seria fatal para as medidas de combate à pandemia. E é lamentável, Walter, porque essa divulgação se deu exatamente um dia após o presidente, a muito custo, ter conseguido reunir 27 governadores, onde todos saíram de mãos dadas, buscando, daí para frente, um caminho mais harmonioso, com menos atrito, com menos brigas, não é? Agora, com esse vídeo, onde aparece o presidente xingando os governadores, os prefeitos, isso foi tudo para água abaixo, foi para o brejo. Os governadores endureceram seus discursos, e com razão, né? Então, todo o esforço feito no sentido de uma atuação harmoniosa entre as entidades políticas e entre os poderes também, tudo isso foi prejudicado. Agora, teve aquele ministro doido, o ministro da Educação, nem cito o nome dele, é um nome complicado, né? Ele já devia ter sido demitido há muito tempo, né? Ele só cria problema. Por que foi atacar os integrantes do Supremo Tribunal Federal? A troco do quê? Se não há nenhum antecedente no discurso dele, uma causa que justificasse o ataque. Né? Isso foi um ataque gratuito. Isso, certamente, deve ter pesado na balança na hora que o ministro Celso de Mello resolveu levar ao conhecimento do público em geral, o que ele não deveria ter feito, no meu modesto entendimento. Porque não contribuiu para esclarecer os pontos polêmicos objeto do inquérito. Eu tenho 2 perguntas para o senhor, eu acho que é pertinente fazer. Uma é do Marco Kojorowski, que é lá da Fiesp, e vice-presidente da OAB do Tatuapé. Vou fazer essa primeira, e uma do Rio de Janeiro. Ele disse, professor, então, o senhor vê que o objeto que seria tratado, está escrito aqui, o objeto que seria tratado, que é a acusação do ministro Moro, não há indício dentro do vídeo, quer dizer, perdeu o efeito do vídeo? Pergunta o Marco Kojorowski, né? Não é que, como eu disse, ficou uma interrogação, ficou uma dúvida, se ele estava se referindo à Polícia Federal ou estava se referindo à segurança pessoal dele, do Gabinete da Segurança Institucional. Não dá para você tirar uma conclusão pela Polícia Federal ou pela Segurança Institucional. Então, mas esse vídeo serve, evidentemente,
como início de prova. Mas não é uma prova inequívoca, como falava o senhor Sérgio Moro. Não há nada disso. O senhor acabou de responder a segunda pergunta, que é lá do integrante do OAB do Rio de Janeiro, o doutor Sérgio Carvalho. Ele perguntou, então o vídeo serviria disso de prova? O senhor acabou de responder. Pois é. Então, mas eu tenho a impressão, senhor Walter, que esse inquérito vai fugir dos trilhos. Né? Se era para apurar... Inquérito existe para apurar infração penal. Qual seria a infração penal? Eu pergunto. Tentar interferência da Polícia Federal é crime? Sim ou não? Se não é crime, então não deveria ser apurado, aberto inquérito. Se é ato de improbidade administrativa, e com certeza é, entendeu? Aí a apuração é pelo juízo comum. É juízo comum, é juiz de primeira instância. Seja ele lá o presidente, o governador, o prefeito. A lei diz que, a lei 8.429 diz que começa na primeira instância. Entendeu? Entendo. Há crime de responsabilidade? Há. Foro competente a Câmara Federal, não há o Supremo Tribunal Federal. Então esse inquérito está muito esquisito para mim. Professor, uma pergunta do doutor Leopoldo, está dando boa tarde para o senhor aqui. Ele pergunta o seguinte, então, pergunta, professor Quirachará, boa tarde, um abraço ao senhor, né? Está convidando o senhor para participar do programa dele lá. Mas a pergunta é o seguinte, isso cabe um decoro, então, pelo vídeo em si, o vídeo seria um decoro com relação aos cargos, e o doutor Cristiano Lanfred, que é delegado, também está nos vendo. Cabe decoro, doutor Queiroz? A questão do palavrão? Leopoldo, meu caro amigo, muito prazer. Vou responder a sua pergunta. Evidentemente, aqueles xingamentos, aqueles palavrões dirigidos às altas autoridades do país, governadores, prefeitos, o ministro do Supremo. O ministro, quem dirigiu a palavra foi o ministro da Educação, não foi o presidente da República. Claramente há quebra do decoro no exercício da função. Isso está capitulado no artigo 85, inciso 6 da Constituição Federal, como crime de responsabilidade. E está capitulado também na Lei 1079 de 1950, como crime de responsabilidade, faltar com o decoro no exercício do cargo. Entendeu? Então, aí estaria aberto o caminho para impeachment, não? Ele agradeceu. O doutor Marco também perguntou a mesma coisa. Professor, eu sei que a gente pontuou o assunto. Então, esse vídeo, e aqui é a última que eu estou lendo que o pessoal está pedindo, que é do Laerte. O Laerte falou, bom, e agora, professor, que eu acho, como é que vai dar? Vai dar processo em cima desse vídeo? Porque ele tá apreensivo mesmo com essa questão da mídia. Ele não está conseguindo compreender o feito do vídeo com relação à mídia. O que ele está dizendo aqui, o Laerte, fala assim, parece mais sério o que a mídia fala do que o vídeo expõe. E que fim vai ter esse vídeo, né? Eu vou deixar essa última pergunta para o senhor. Eu acho que pode, com certeza vai aparecer mais pedido de impeachment, somando-se aos 30 e tantos lá que já estão engavetados lá na Câmara Federal. Agora, compete ao presidente da Câmara dar seguimento ou não a um desses pedidos de impeachment, entendeu? Aí não compete ao Supremo Tribunal Federal determinar o processamento, né? Isso é competência exclusiva da Câmara Federal como representante do povo. Impeachment é tirar o mandato conquistado nas urnas. Então, por isso que começa na Câmara Federal. O Supremo Federal não recebeu um voto sequer da população para dar palpite nesse assunto. Entendeu? Agora, o Rodrigo Maia, experiente que ele vai pensar duas vezes antes de abrir um processo de impeachment, porque aí para o país. De novo, né, professor? Entendeu? De novo. Então, a única coisa que favorece o presidente Bolsonaro
é o fato de o Brasil estar vivendo uma crise sem precedentes e que não pode ser agravado com uma abertura de processo de impeachment. Tá? Professor, eu queria só fazer mais uma, só me permite fazer, porque eu acho interessante. Aqui o João Carlos, ele tá em Miami, né? João Carlos, ele é advogado, tá? Só que ele mora em Miami, ele disse que repercutiu estranhamente, ele falou assim, professor, que hoje, boa tarde, tive aula com o senhor e tal, o João Carlos, eu acho que o senhor foi seu aluno, mas ele mora em Miami, ele fala, repercutiu de forma muito estranha tudo isso que aconteceu aqui na comunidade brasileira, dá essa impressão de estar querendo manipulação política e da mídia. Ele coloca assim, para tirar o mandato do presidente, que, ao ver até de autoridades aqui, ele fala, não seria pertinente segundo essa hora do coronavírus. E deu boa tarde para o senhor. Lá fora, o senhor viu já que já repercutiu. Não é o João Carlos, o maestro, né? É o outro João Carlos. Né? Não, é um aluno, um aluno do senhor. É aluno meu? Muito bem, João Carlos. Eu compartilho com o seu pensamento. Eu também penso dessa forma. É muito estranho, né? Esse vídeo vir ao conhecimento público quando ele não tem pertinência com o objeto da apuração pelo inquérito. Né? Parece que o senhor presidente da República, por sua, digamos assim, comportamento, digamos, inadequado, ele conseguiu se cercar de inimigos. Não é? Brigou com os governadores, brigou com os prefeitos, brigou com a Câmara, brigou com o Senado, brigou com o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele ficou sozinho. Né? Ele e o suposto povo que ele quer armar como última forma de defesa. Né? Então, parece algo mesmo orquestrado, né? Mas, eu repito, ele, senhor presidente, deu causa a tudo isso. Ninguém faz uma orquestração por acaso. Ninguém faz isso. Talvez eu tenha mais uma, se o senhor deixar fazer, porque eu não quero fugir muito do assunto. Pode fazer mais uma, professor? Claro, pode fazer até duas, três. Não, porque agora começou a entrar, olha aqui, também o João Carlos falando o seguinte, ele pergunta assim para o senhor, e o caso daquele, porque tem um determinado lugar do vídeo, ele coloca assim, porque eu acho que tem um determinado ponto do vídeo que fala que os órgãos oficiais não passam as informações para ele, na agência tal, e que o dele particular é mais eficaz. Ponto. Está sendo questionado que órgão é esse. O órgão de informação que tem é um gabinete de segurança institucional, que é o antigo SNI. Então, nesse ponto, vem até fortalecer a tese de que a troca de agentes era de um agente da segurança institucional. Porque ele está reclamando dos órgãos de informação. Se o órgão de segurança institucional não dá informação, quem é que vai dar? O ministro da Economia? Ou da Agricultura? Entendeu? Esse órgão é o sucessor do antigo temido Serviço Nacional de Informação. Né? Então, agora, e o general Heleno estava ouvindo lá, ficou quieto, não falou nada, né? Mas ele estava reclamando da falta de informações. Então, talvez, em função disso, ele tivesse descontente com os agentes lá do Rio, onde os seus familiares estariam sendo perseguidos. Agora, precisa ver se está sendo perseguido ou estava sendo objeto de investigação regular. Né? Outra situação. Olha, o Marco Jonas está agradecendo o senhor, e que se viu a live do senhor de sexta-feira, que o senhor no final citava que o presidente tinha que ficar um pouquinho... O maior inimigo do presidente, às vezes, é ele mesmo, né? Ele fala demais. Ele perguntou, podia ter evitado um monte de coisa. Então, agradecendo o senhor, mas ele falou, olha, menos fala com a imprensa, como o senhor falou, melhor relação com o povo. É verdade.
Agora, a única defesa deles é apegar a parcela da população que ainda apoia. Agora, não sei, depois desse vídeo, eu não sei, porque não houve ainda uma pesquisa de opinião para ver se caiu mais a popularidade. Deve ter caído, né? Deve ter caído, com certeza. Hoje eu vi no jornal, era 76, diz que foi para 53 e pouco, né? Mas é tão rápido também que tudo fala, né? Ele, além de irreverente, né, o presidente Bolsonaro, ele está cercado de pessoas, ministros, evidentemente, escancaradamente inapropriados, incapacitados. Né? Não tem sentido. Tem certos ministros lá que abrem a boca só para falar bobagem. Né? Isso não faz sentido. Eu vou fazer, já que o senhor permitiu fazer, tem aqui especificamente perguntando, professor Quiochi, aqui é o Eduardo Adami, ele está perguntando o seguinte: com relação à fala da ministra Damares, né, que disse que estava fazendo investigação para prender o governador, ela não cita que governador não explica em que aspecto, mas diz que faz referência, olha, inclusive ele coloca aqui, faz referência a mulheres que estão sofrendo de maus tratos, alto índice das escolas, ela misturou tudo. Mas, pontualmente, com relação aos governadores, professor Quiochi, uma boa pergunta, porque é difícil. Olha, foi difícil eu não perder paciência de ficar ouvindo a ilustre ministra falando, porque não bate nada com nada. É coisa do outro mundo, né? Que aquilo lá nem vale a pena comentar, viu, Walter? Então. Ele diz que ele está estarrecido também, porque não dá para entender muito. A Rádio Paradise FM acabou de entrar também, que quero dar um abraço para assistente como o doutor Cristiano. Porque eu não queria perder, porque aqui tem mais. Tem as duas perguntas dos outros ministros. Eu vou citar, então, vou comentar. Aqui o Paulo Arantes, né, ele é do Rio de Janeiro, está dizendo assim, professor Quiochi, com relação à fala do ministro de São Paulo, qual é o nome dele? O Ricardo Salles. Ele não colocou o ministro, mas assim, o Ricardo Salles. Ele cita que era para tocar os projetos enquanto o Covid-19 começou a andar. O senhor acha repreensível ele falar isso? Você lembra dessa fala que ele falou? Enquanto a economia está tendo vírus, a mídia está prestando atenção, vamos tocar a caixa, os projetos novos se alterar. O vídeo está gerando um monte de coisa, né, professor? Talvez ele quisesse dizer que, a par do combate ao coronavírus, você não pode esquecer do projeto econômico, que a economia tem que andar junto. Né? Talvez fosse esse o sentido que ele queria dar. Né? E o que não está errado, né? Você não pode ficar só no combate ao coronavírus e deixar todo mundo preso em casa, morrendo de fome. Aí não dá. O senhor tem razão. Está ficando difícil essa situação. Professora, então eu vou terminar, vou botar as outras duas perguntas, porque não teve jeito. Não tem... Aqui é interessante, olha, aqui também é o nosso amigo, né, o João Carlos, lá dos Estados Unidos. O professor Quiochi, falando que ele tem das aulas do senhor, do livro, eu autografei um livro para ele, tá? Ele coloca que com relação à fala do Abraham Weintraub, o ministro da Educação, e ele coloca assim, reproduziu, vou ler para o senhor, eu por mim botava, eu não vou falar esse pedaço, todos na cadeia, começando pelo STF. O que o senhor acha disso? Eu acho que ele, como eu já disse no começo, tem certos ministros manifestamente despreparados e incompetentes que deveriam ter espirrado há muito tempo. E esse ministro da Educação é um deles. Já criou um problema sério com o embaixador da China, fazendo aquelas brincadeiras de mau gosto, botar cebolinha para fazer uns trocadilhos, né? Então, e agora vem com essa. Ele sacou essa de prender os bandidos do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Sacou do nada. Qual é o antecedente que pudesse justificar tamanho insulto? Né?
É verdade. Entendeu? É verdade. Ele sacou do bolso do colete lá e sem mais sem menos. Quer dizer, é um insulto gratuito, desnecessário, que só contribuiu para acirrar os ânimos entre os poderes. Ele está agradecendo o senhor. Ele perguntou se pode fazer mais uma pergunta para você. É a última, é do ministro Paulo Guedes. Ele colocou assim, ele reproduziu aqui, ó. O Carlos Alberto Cotacegui, lá do Rio de Janeiro, também está nos vendo. Ele reproduziu aqui para você, aqui, ó, com relação ao ministro Paulo Guedes. Eu vou ler para o senhor o que ele colocou aqui. Palavras do ministro. A gente aceita politicamente, a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade. Vamos gastar mais. Precisamos eleger o presidente. Mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos. Aí coloca assim, essa é a hora de falar isso, professor. Olha o caos que causou a publicação desse vídeo. Eu diria que é um grande puxa-puxa, né? Por isso mesmo que ele foi poupado pelo presidente da República. Você notou? Porque fala, eu posso demitir qualquer um dos ministros, menos o Paulo Guedes, entendeu? Então, o Paulo Guedes é uma espécie de âncora seguro, porto seguro para o presidente, né? Mas porque ele fica aí, digamos, perdão da palavra, ficando puxa-saco, né? Não era o momento para ele ficar falando essas coisas, né? Aliás, se foi uma reunião de trabalho, o objetivo foi uma reunião de trabalho convocado pelo ministro-chefe da Casa, acho que é da Casa Civil, não sei. Roberto Heleno. Essa reunião de trabalho virou uma sessão de xinga-xinga, de insultos, né? O Marco Jorais falou assim, o senhor viu a cara do Moro? Do Moro não, do Mourão? Ele é um dos generais que eu conheço, dos mais preparados. Ele não estava se sentindo confortável diante de tantos palavrões, de tantas besteiras que saíram por lá. Então, ele não se levantou por uma questão de educação, né? Mas eu acredito que ele ficou numa situação bastante constrangedora lá. Professor, essa é a última mesmo. Eu acho relevante aqui. Ele fala primeiro que ele recebeu um exemplar. Ele foi uma das pessoas sorteadas daquele livro da imigração japonesa. Sim. Ele perguntou se vai sair algum outro esse ano, que ele acha difícil, mas ele gosta. Diz que é o segundo, ele ganhou um, ele comprou um e ganhou o outro quando o senhor sorteou. Não, já está na 4ª edição. Então, no ano que é a 4ª edição. No ano que vem, talvez possamos soltar uma 5ª edição, incorporando os acontecimentos de lá para cá, né? Porque os acontecimentos de até 2018, né, estão lá naquele livro. Professor, essa eu vou deixar com você. Professor, eu sei que foge do tema, da questão do vídeo, mas antecedendo a questão do telefone, eles vão perguntar, né? A questão do telefone é a declaração do general Heleno. Qual a sua opinião? A minha opinião, que a imprensa está falando que foi uma ameaça incabível, que onde se viu ameaçar o ministro do Supremo, eu acho que o general soltou aquela nota depois de refletir bastante para, segundo penso, prevenir uma situação que poderia piorar se efetivamente viesse ocorrer a apreensão. O ministro general, quando ele soltou essa nota, ele sabia muito bem que o ministro Celso de Mello não determinou a apreensão. Ele determinou o encaminhamento à Procuradoria-Geral do pedido feito por um maldito deputado do PDT de apreender o telefone como se tivesse alguma ligação com o objeto do inquérito. Evidentemente não tinha. Agora, como o ministro Celso de Mello, um decano experiente, cauteloso, ele não indeferiu de plano, deveria ter indeferido de plano pela impertinência, ele resolveu ouvir a Procuradoria-Geral
Então, o ministro-general pensou, bom, só falta ele ficar fazendo suspenso, se defere ou não a liminar, então deixa eu aqui soltar uma nota aqui, que poderia entender como ameaça, mas na verdade foi uma advertência no sentido de evitar uma consequência pior. Entendeu? Então a nota foi redigida, no meu entender, de boa fé. Entendeu? Porque havia esse precedente da divulgação do vídeo em sua inteireza, sem ter pertinência com o objeto do inquérito. Então, o general deve pensando, só falta agora mandar aprender o celular. Então, antes que isso aconteça, deixa eu aqui soltar uma nota. Então, serviu como um alerta para que ele não fizesse isso. Né? Mas não é propriamente uma ameaça. Né? Mesmo porque o ministro, se raciocinar bem, depois de ouvir a Procuradoria-Geral, ele vai chegar à conclusão, primeiro, que é impertinente. Segundo, que não se apreende o celular de um chefe de Estado. Lá pode ter gravado as conversas sigilosas entre chefes de potências estrangeiras, entendeu? Gravações de conversas sigilosas, troca de informações e contra-informações, tudo isso. Entendeu? Sabe-se que no passado os presidentes trocavam telefonemas com o chefe de Estado estrangeiro para dar sumiço neste e naquele indivíduo pernicioso à nação. Entendeu? Então, essa é a pergunta do Leopoldo. Ele perguntou, professor Quiochi, com relação, falando, não é o celular do chefe de Estado, você acabou de responder. Então, o presidente Bolsonaro tem toda a razão quando ele disse contundentemente, não vou entregar, e nem deve. O Roberto Ocon também entrou. Professor, eu vou começar aqui, terminar com um monte de pergunta, né? Porque ainda perguntaram do Ricardo Salles aqui. Esse é o João Carlos Souza Freitas, ele falou. Ele falou, professor, então para encerrar, né? Com relação à questão do ministro Ricardo Salles, né? Quando ele fala que é para tocar essa história junto com... para desprender, ele está colocando, desprender a atenção com relação ao Covid. Ponto. O senhor acha que cabe algum tipo de representação, como os ministros do STF que disseram que estão pensando em acionar criminalmente o ministro da Educação? Eu escutei alguma coisa disso, né? Eu não vi no jornal ainda, mas eu escutei alguma coisa. Eu não sei se pode isso ou não, né? Mas acho que cabe representação. Pode. Os prejudicados, os atingidos pelo insulto, podem promover uma representação penal, ou o próprio Procurador-Geral da República, de ofício, ele pode instaurar um inquérito. Porque ele atingiu os ministros integrantes da mais alta corte do país, não é? E de uma forma gratuita. Não é? Agora, cabe a ele se defender, dizer que foi força de expressão e coisa que vale. Mas o fato é que, objetivamente, ele atingiu a honra dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, o que é inadmissível. Olha, eu vou deixar aqui a última pergunta mesmo do Marco Jorós. Então, professor Quiochi, esse vídeo talvez seja relevante para o caso? O senhor acha que vai repercutir na questão pontualmente da Polícia Federal? O senhor já falou isso no começo, mas para fechar então o vídeo, então esse vídeo vai adiantar ou não com relação ao processo da Polícia Federal contra a história do Bolsonaro? Serve como início de prova, né? Mas não é uma prova definitiva de que ele tentou interferir na Polícia Federal. Mas com toda certeza vai fazer um estrago muito grande na área política, na área institucional. Não é? Professor, eu agradeço, eu vou pedir a liberdade. O pessoal da rádio aqui está pedindo até para o senhor poder reproduzir, né? O pessoal também do War Free aqui, uma advogada do Curitiba acabou de entrar. Queria agradecer ao senhor, viu? Muito, viu? Eu que agradeço. O senhor viu que teve pergunta dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro. A Aline Tavares acabou de entrar também. As perguntas são recorrentes. O pessoal no Brasil abalou um pouco o vídeo, né, professor?
Mas eu queria agradecer, então, senhor. Agora eu sei que vai ter que desligar, moço. Não, vai desligar. Tchau, tchau. Tá bom. Então, obrigado, viu, professor, seu esclarecimento. Tchau. Um abraço.